Deus falou comigo assim: olha, existia uma família que parecia uma família de comercial de margarina, né? Irmãos que se davam, irmãos que faziam banquetes e uns visitavam os outros, uns se davam com os outros, unidade. Só que no meio da caminhada vai vir lutas, vai vir batalhas, isso é normal. Eu creio que o projeto de Deus ele é perfeito. O projeto de Deus ele não falha. Nós cantamos aqui no início, a Joelma estava cantando aqui, o Deus de obras completas. Nós servimos a esse Deus, o Deus de obras completas, ele não faz nada pela metade. E aí eu vou te contar um pouquinho dessa história desse homem, dessa família. Jó, a palavra de Deus vai dizer que o próprio Deus dá testemunho de Jó. Vai dizer assim para Satanás: um dia houve uma reunião no céu e os filhos de Deus estavam lá todos reunidos, e eu quero crer que esses filhos de Deus eram os anjos, estavam reunidos, e junto com ele vai chegar Satanás também. E aí, Satanás está lá, e Deus vai perguntar: tem visto lá meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? E Satanás está olhando aquilo tudo e está falando para Deus: também é fácil. Adorar-te desse jeito é fácil, porque o homem tinha tudo, o homem era rico. Olha, o homem, a palavra de Deus está dizendo que era o maior do Oriente. Ele podia tudo, ele tinha tudo. Só que o que ele tinha, aqui para nós hoje, a gente costuma olhar esse texto e dizer assim: ele tinha riqueza, ele tinha poder, ele tinha dinheiro. Mas eu quero te trazer uma parte de hoje diferente disso aí. Eu quero te reportar que a maior riqueza que Jó tinha não era dinheiro. A maior riqueza que Jó tinha não era os camelos, não era as ovelhas, não era, não sei, tantas coisas que a Bíblia relata que ele tinha. A maior riqueza que Jó tinha era a sua família. A maior riqueza que Deus deu para Jó foi a família. E a história dele vai começar desse jeito, dizendo que está acontecendo, está tudo bem, está todo mundo lá, e daqui a pouco vai começar a surgir notícias ruins. Eu preciso correr, por isso que eu estou avançando a história, tá? Então, vai chegar um dia que começa a chegar um dia normal, como nós estamos vivendo aqui hoje, um dia normal. E aí daqui a pouco vai chegar um e vai dizer assim, o servo dele vai dizer: olha, estava lá no campo e veio o vento e acabou com tudo. As ovelhas morreram. Chega outro que vai dizer: olha, ficou queimado isso, aquilo acabou. E aí o coração de Jó começa a entender um pouquinho, a me colocar no lugar de Jó, de homem mais rico do planeta naquela hora, e dentro de um dia ele se tornou mais pobre, porque ele perdeu tudo que possuía. É o que diz a Bíblia: tudo o que ele possuía, ele perde num dia. E aí chega uma hora que chega um servo para ele e fala assim: olha, nós estávamos lá reunidos no banquete, eu e os teus filhos. Veio um vento forte e a casa desabou e todos os teus filhos morreram. E quando esse servo vai dizer isso, ele diz: olha, só sobrou eu para contar. E aí parece que a parte do dinheiro, a parte da riqueza, tudo aquilo que ele tinha não afetou ele, porque está chegando notícia que está ruim, que aconteceu, que aquilo e aquilo outro, está tudo destruído, e ele está normal. Só que quando chega a notícia que, olha, os teus filhos morreram, esse homem vai se prostrar na terra, e ele vai começar a adorar a Deus. Sabe por quê? Porque independente do que ele tinha, a riqueza maior que ele tinha era a família, e agora ele perdeu a família, mas mesmo perdendo os filhos, ele reconhece quem é Deus sobre a vida dele. Tem momentos na nossa vida que a gente acha que acabou, que não tem mais jeito. Imagina você, de uma hora para outra, descobrir que perdeu 10 filhos de uma vez. 10 filhos, acabou. Você imagina você, eu tenho 2 filhos, eu fico imaginando se acontece isso, eu ia me desesperar. Eu ia ficar de uma forma, não sei como eu reagiria. Afinal, eu sou ser humano. Mas Jó, ele tem uma reação maravilhosa, que ele rasga as vestes, rasga a cabeça, vai e se prostra na terra, e começa a adorar, e começa a louvar, e começa a dizer a Deus que
pastora começou aqui no domingo a contar um pouquinho, mas o Deus que faz a obra completa, Ele nos sustenta de uma forma tremenda, irmãos. Eu tenho um testemunho rapidamente, fugindo aqui da palavra, mas eu passei 14 anos da minha vida trabalhando de uma forma informal, né? No caso, informal. Eu trabalhava hoje e não sabia se tinha trabalho para amanhã. E amanhã eu trabalhava e não sabia se tinha para segunda. Então, era um dia após dia, dia após dia. E eu quero te dizer que durante esses 14 anos, mais ou menos, Deus me sustentou de uma forma incondicional. Nunca me faltou nada. Sabe por quê? Porque eu resolvi entregar. Eu resolvi entregar para Deus aquilo que eu tenho de melhor. Talvez você entrou aqui essa noite cansado. Talvez você está dizendo assim, velho, eu estou aqui, mas eu gostaria de estar em casa. Eu estou aqui, mas olha, a minha casa está de pernas para o ar. Eu estou te dizendo nessa noite, entrega e confia, porque o nosso Deus não faz nada pela metade. E aí, para continuar o meu testemunho, durante esses 14 anos Deus me honrou, me fez tudo. E esses dias Deus abriu uma porta, irmãos, que eu tenho pedido não há um ano, não há 2 anos, não há 5 anos, mas há 14 anos eu pedindo, Deus, abre uma porta, Senhor. Eu quero trabalhar de carteira assinada, eu não quero ter mais essa preocupação não. Eu não quero mais viver desse jeito, porque hoje eu tenho um alimento da minha casa e amanhã eu não sei se tem, eu não sei quando que vai chegar o recurso, Senhor. E aí Deus foi abrir essa porta e eu comecei lá essa semana. Eu tenho dito aqui que, falei um pouquinho no meu ND que tem sido maravilhoso. Acordo de madrugada, pego o som pra caramba para chegar lá, volto cansado, quarta-feira, né? E minha preocupação, pastora, como é que eu vou fazer ND na terça-feira? Porque se eu não estiver lá, como é que funciona? Eu tenho que estar lá para organizar o ND, quarta-feira eu tenho que estar lá, porque sou diácono da casa do Senhor e não vai dar tempo. E eu quero te dizer que essa semana eu consegui honrar todos os meus compromissos na casa de Deus. Deus tem cuidado de mim de uma forma incondicional. E da mesma forma, eu quero te dizer que Deus estava cuidando da vida de Jó. Para Jó tinha acabado tudo. Tinha acabado a riqueza do homem mais rico do mundo. Numa hora para outra ele perde tudo. Perdeu os filhos, morreu tudo. E como se não bastasse perder a família, perdeu... Tem uma mulher do lado, me perdoe, gente. A Bíblia é muito clara que tem uma mulher do lado rancorosa, chorosa, é ruim demais. Fica aqui um lembrete para nós, é a Bíblia que diz, não sou eu não. A Bíblia está dizendo que a mulher de Jó, quando está vendo tudo aquilo, ele perdeu tudo, gente. Você conhece a história. Ele perdeu dinheiro, perdeu os filhos, e para completar, agora ele perde a saúde também, perdeu tudo. E tem uma mulher do lado dele dizendo, amaldiçoa esse Deus imortal. Amaldiçoa, porque não tem mais jeito, você perdeu tudo, larga tudo, vai embora. Quantas das vezes você não entrou dentro de casa, numa briga, e disse assim, dá vontade de largar tudo, dá vontade de ir embora. Só que o projeto de Deus não é ir embora, o projeto de Deus é dar continuidade. O projeto de Deus é que a tua família cada dia mais se aperfeiçoe nessa casa. O projeto de Deus é que a tua família sirva a Ele nesse altar. Então você não pode paralisar. Eu falei também na terça-feira, pastora. Nós temos o costume de largar muito fácil. Nós temos o costume de ir embora muito fácil. Nós largamos a esposa, largamos o esposo, largamos o trabalho, largamos a igreja muito fácil. Sabe por quê? Porque somos mimizentos. Nós somos igual crianças mimadas. Nós queremos tudo do nosso jeito. E Deus está dizendo para você, é do meu jeito, sou eu que faço. Eu não perdi o controle, eu tenho controle. Olha, está tudo na palma das minhas mãos. Só que você fica assim, eu queria ter isso. Ah, por que o meu marido não fez aquilo? Por que a minha esposa não fez aquilo? Ah, eu queria tanto aquilo, eu queria tanto aquilo outro. Olha, está na hora de começar a agradecer. Está na hora de você olhar para as coisas que Deus já fez na tua vida. Está na hora de você olhar para as coisas que Deus já te deu. O problema é que nós reclamamos demais, pastora. Nós murmuramos demais, nós reclamamos de tudo, nada está bom. Nós queremos tudo do nosso jeito. Imagina Jó naquela hora, perdeu tudo. A vida dele está destruída. Só que ele, graças a Deus, e não sou eu que digo, né? Foi o próprio Deus que estava dizendo. Tem visto meu servo? Homem íntegro,
reto, que se desvia do mal, a palavra de Deus diz que ele ofertava, fazia a oferta, né? Queimava incensos, oferecia para Deus tudo pelos filhos, e pensando, se meus filhos pecaram contra Deus, eu já estou fazendo, olha, o papel do pai. Olha o papel, aqui eu estou usando o papel do pai, mas vale para a mãe também, tá? Olha o papel dos pais. O papel dos pais é cuidar da família. Se a Bíblia diz que o projeto de Deus é o casamento, é a família, então abrange também os filhos. Então o projeto é completo. O projeto de Deus na tua vida ele é perfeito. Só que você precisa integrar e confiar. Você precisa entregar. Você precisa viver a plenitude desse evangelho. Não dá mais para viver em águas rasas. Sabe por quê? A gente vem para cá quarta-feira, a gente vem aqui no culto da família, a gente vem amanhã de manhã, pastor. Talvez 7h30 da manhã tem gente aqui, domingo à noite está aqui. Só que se você não entregar de verdade, não adianta. Se você não viver o verdadeiro evangelho desse lugar, não adianta, basta apenas número. Eu estava contando lá atrás, porque eu preciso fazer relatório lá atrás, e tinha em média 60 pessoas aqui. Mas se tiver um coração disponível a receber, o nosso Deus entra. Mas se tiver aqui 60 pessoas que o coração não é disponível, que o coração não está em Deus, eu quero te dizer, esse prédio é apenas um prédio vazio. Mas a partir do momento que você entrou aqui com o coração disponível a receber de Deus, Ele está aí do teu lado te entregando a resposta. Ele está aí do teu lado dizendo, eu sou contigo, eu tenho controle, a tua família está nas minhas mãos, a tua família sou eu que faço tudo, o teu prover, o teu alimento, o teu trabalho. Olha, não acha que foi você não. Eu pedia 14 anos um trabalho, e todo dia eu orava a Deus e falava assim, eu preciso de um trabalho de carteira, Senhor. Eu não aguento mais aquele trabalho, Senhor. Eu estou lá e eu trabalho um dia assim, outro não tem, Senhor. Eu não quero mais viver isso não. E não foi do dia para a noite não, irmãos. 14 anos, irmão. 14 anos orando para Deus dar um emprego. Sabe por quê? A pior coisa com o pai, graças a Deus, nunca me aconteceu, mas eu acredito que a pior preocupação que tem com o pai é deixar faltar alguma coisa dentro de casa. Deixar faltar, isso me consumia, pastora, porque eu tinha medo de uma hora faltar, eu ficar enfermo, não sei mais então digo, e faltar o alimento na minha casa, faltar o dinheiro para pagar as contas. E durante todo esse tempo, irmãos, nunca me faltou nada, graças a Deus. Temos lutas, temos batalhas, sim, não somos a família perfeita. Eu, minha filha, minha esposa, não somos perfeitos, mas servimos a um Deus. Eu não sei você, mas eu sirvo a um Deus tão grande que nunca permitiu me faltar nada. Por que você está reclamando? Por que você está murmurando? Por que você ainda não entregou essa pergunta para Deus? Por que você ainda não entregou para Deus esse teu problema? Sabe? Eu vou contar aqui rapidamente. Quando eu fui para a igreja, comecei a caminhar, a minha esposa foi primeiro. E aí, a tia dela passava lá no portão de casa, de manhã, domingo de manhã, 8 horas da manhã, a tia dela passava lá e chamava ela. Aí ela falava assim, vamos, velho! Eu falava, não vou nada, daqui a pouco vai começar o futebol. Não vou não. Aí, ela vinha e orava. Passou um tempo que ela continuava, vamos para a igreja? E eu, não vou não. Tem futebol hoje, não vou jogar bola. Ou tem futebol na televisão. Mas chegou um dia que precisou de uma resposta mais enérgica que Deus sobre a vida dela para mim. Ela chegou de manhã, bateu na minha assim, antes de se arrumar, e falou assim, ó, é a última vez que eu te chamo, ou vai, ou está na mão de Deus. E pior coisa, é maravilhoso estar nas mãos de Deus quando a gente está certo. Mas a pior coisa que tem é estar na mão de Deus quando a gente também está errado. E aí eu me levantei naquela hora, me arrumei, fui para a igreja, então faz mais ou menos aí 15 anos que eu estou caminhando com Deus. E isso aí é resposta de oração da minha esposa. É resposta de oração da minha esposa para a minha vida. Talvez algumas vezes você vê assim e falar, a família do diabo não é perfeita. Está ele ali, a esposa dele está ali atrás, a minha filha, né, tal. Gente, você não sabe as lutas que eu vivo. Você não sabe as batalhas que eu enfrento todos os dias. Mas uma coisa você pode ter certeza.
eu ganho todas as batalhas quando eu entrego para Deus. Quando eu verdadeiramente me entrego nas mãos dele, confio, eu venço qualquer batalha. Talvez você está dizendo assim, então você está com dinheiro bom na conta, não tem nada lá. Estou vivendo pela misericórdia, sabe? Maná no deserto que caía maná, comia na hora, não podia guardar para outro dia não. De vez em quando a gente vive assim. Eu vi uma pregação esses dias que não tem nada a ver com o tema aqui, eu já vou encerrar, mas maná é comida do deserto, né? E aquele povo, ele tinha comida, caía do alto céu numa hora, você comia, e se tentasse guardar, estragava. Sabe por quê? Deus queria ensinar para aquele povo que ele sustentava o povo dia após dia. Então, só que chega um momento deles ali que Deus decide que não vai mais mandar maná. Chega de maná. Maná é comida do deserto. Eu profetizo que você não vai mais comer maná. Sabe por quê? Chega uma hora que o maná não é mais suficiente e ele vai te enviar uma terra que mana leite e mel. Eu não sei se você recebe, mas eu estava vivendo dessa forma, maná, mas agora Deus me mostrou o caminho da terra que mana leite e mel. Eu estou caminhando para lá, eu estou caminhando devagarinho, eu estou caminhando para uma terra que mana leite e mel. Eu estou caminhando para um lugar no qual eu tenho certeza que vai vir coisas muito maiores. Se eu te contar aqui, eu não vou te dar muita coisa não, porque essa é a resposta de oração que eu tenho com Deus, mas a empresa lá é grande. Eu estou começando lá embaixo, sabe? Estou começando lá embaixo, mas a perspectiva e a fé que eu tenho no meu coração é que eu vou chegar lá em cima. Sabe? Às vezes, a gente entra aqui com uma perspectiva, pastor. A gente entra aqui com uma fé tão grande, dizendo assim, olha, eu não sei o que vai acontecer lá naquele culto, mas eu vou sair com a resposta de Deus. Deus está dizendo para alguém que você começou pequeno, mas você vai ficar grande. Você começou pequenininho, mas você vai chegar lá em cima. A tua família era menor lá de onde você morava, mas olha, o projeto que eu tenho para a tua casa, para a tua família, o projeto que eu tenho sobre teus filhos é muito maior do que você pode enxergar. Olha, eu fico profetizando, às vezes a minha filha está dormindo e eu fico profetizando, vai ser uma médica, vai ser médica, vai ser uma doutora, vai ser alguma coisa grande, sabe por quê? Eu estou orando, estou jejuando, estou postando os pés lá, só que Deus está dizendo para mim, os teus sonhos ainda é pequeno, os teus sonhos são pequenos comparados às coisas que eu tenho para a tua vida, os teus sonhos é pequeno comparado com as coisas que eu tenho para a tua família. Então, eu não sei você, pode sonhar, pode planejar, mas a última resposta é de Deus. A última resposta é de Deus e você vai viver coisas excelentes, irmão. Olha, eu quero correr, o horário já é avançado. Eu quero que você abra lá em Jó 42 agora. 42, verso 11. Eu vou ler o 11 rapidinho. Diz assim a palavra, Jó capítulo 42, verso 11. Assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e jumentos. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. Chamou a primeira de Gemima, e a outra de Késia, e o da terceira Querem Apuk, né? Em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança entre os irmãos. Depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto em dias. Sabe por quê? O primeiro estágio que a gente leu aqui, ele perde tudo. Perdeu os filhos, perdeu a riqueza, perdeu a saúde, perdeu tudo, gente, que tinha. Só que
como nós cantamos aqui também, a última palavra é dele. Amém. A última palavra vem dele. A última palavra ainda é dele. E Jó, ele passa por esse período todo. Amigos dizendo para ele: Jó, tu deve estar passando por isso porque tu cometeu algum pecado. Jó, aconteceu isso porque tem alguma coisa de errado. E a palavra de Deus nos garantiu lá no início que Deus dava testemunho dele dizendo: Jó é homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal, então não tem pecado. Olha, tem coisas que estão acontecendo na tua vida que é apenas permissão de Deus. Tem coisas que estão acontecendo para ter um aperfeiçoamento. Sabe? A história vai dizer que passa tudo isso. Chega uma hora que Jó até entra num debate com Deus, dizendo: Deus, por que está acontecendo tudo isso? E aí, Jó tem que ser colocado no lugar dele. Muitas das vezes é assim. A gente tem que ser colocado no nosso lugar. Aí Deus começa para ele dizendo assim: onde tu estava quando eu firmei o céu? Aonde tu estava quando eu dei limite aos mares? Aonde tu estava quando eu estava colocando as estrelas no céu? Aonde tu estava para querer agora você determinar o que eu tenho que fazer? É Deus dizendo para alguém que hoje está acontecendo: se você permanecer firme, tem um final perfeito para você. Sabe? E Jó está contendendo. E aí Deus está brigando com ele até que chega um momento que ele vai dizer assim: Senhor, me perdoa. Me perdoa porque antes eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. E quando ele reconhece quem é Deus sobre a vida dele, acontece o que nós vemos aqui. Está tudo restituído, gente. Tudo. O Jó se tornou de novo o homem mais rico do Oriente. Está tudo restituído na tua vida dessa forma. Eu não sei quanto tempo vai levar, mas Deus vai restituir. Deus vai fazer aquilo que homem nenhum pode fazer por você. Deus vai fazer por você aquilo que o diácono não pode fazer. Deus vai fazer por você o que o pastor, a pastora não pode fazer. Mas Deus vai restituir a tua casa. Deus vai restituir aquilo que foi perdido. Deus vai restituir aquilo que Satanás um dia tentou roubar de você. Tentou, sabe por quê? A última palavra é dele. A última palavra vem dele. Eu gostaria de chamar o louvor aqui na frente. Por favor. A última palavra é dele. A última palavra é dele sobre a tua vida. Não sei se você recebe. Eu não sei se você recebe. A última palavra é dele. A última palavra ainda é dele. Aleluia. Eu não sei por quanto tempo você tem sofrido. Eu não sei quanto tempo você tem orado. Eu não sei quanto tempo você tem pedido pelo alguém da tua família. Nós oramos aqui. Nós oramos por filhos. Nós oramos pela esposa, pelo esposo. A pastora falou que nós somos uma igreja família. Enquanto nós estamos aqui, nossos filhos estão lá na praça evangelizando, ganhando almas para Jesus. Olha, eu não sei você, mas eu tenho orgulho dessa juventude nossa. E às vezes quando eu olho para nós, os mais idosos, vamos dizer assim, os mais experientes, eu sinto uma vergonha nossa. Eu sinto uma vergonha nossa porque enquanto eles estão voando, nós costumamos dar muitas desculpas. Nós reclamamos de tudo, nós dizemos: eu não vou porque eu estou cansado. Eu não vou por causa disso, por causa daquilo. Olha, como eu falei para vocês, arrumei um novo emprego, graças a Deus. Deixa eu te contar rapidamente. Eu acordo 4h30 da manhã, pego um ônibus aqui na Caixa Moura para Mato Alto. De Mato Alto eu vou para Alvorada. Da Alvorada eu pego outro BRT que me leva para o meu trabalho. Na volta a mesma coisa. E aí um dia dessa semana aí eu acordei e Satanás colocou no meu coração assim: para que isso tudo? Lá no nosso trabalho você estava melhor. Lá tu podia acordar tarde. Lá você não precisava obedecer ninguém. Você era o chefe, saía a hora que você queria. E eu olhei para dentro de mim e falei assim: está arrependido. Sabe por quê? Coisas
resposta de muita oração. Talvez você está murmurando pelo que você tem hoje. E isso foi resposta de muita oração sua. Só que quando Deus faz para nós, a gente, no início, a gente está muito bem, a gente vai muito bem, ó. A gente começa a caminhada muito bem, está indo tudo muito bem, mas no meio da caminhada a gente começa a reclamar, a murmurar, dizer que não está bom, olha. Repreende esse espírito murmurador e começa a agradecer a Deus. Começa a agradecer a Deus pelo que você tem hoje. Talvez você está murmurando, dizendo assim, eu queria meu filho. Aqui hoje você talvez não está com o filho aqui, mas continua orando que ele tem. Continua orando porque Deus é Deus sobre a tua casa, sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus ainda é Deus. Olha, teve um dia que a gente orou lá em casa. Eu vou contar, amor. Eu sei que essa história é velha, eu vou contar. Eu sei que essa história é velha, a maioria conhece, mas eu vou contar de novo. Um dia a minha família era incompleta. Só existia eu e minha esposa e a gente tinha um sonho de ter um filho. E o sonho de ter uma filha, um filho, era tão grande que a gente passou por alguns momentos difíceis. Ela perdeu o neném, e aí, o neném já grande, 6 meses por aí, e aí ela entra em desespero, bate tudo que não quer, e a gente já estava caminhando, sabe? E aí a primeira coisa que vem no nosso coração é: por que está acontecendo? Eu sou teu servo, obreiro da tua casa, estou lá todos os dias, como eu falei, quarta, na época era terça. Terça-feira eu estou lá, quinta-feira eu estava aqui, e no domingo eu estava aqui de novo, de manhã e de noite. Por que está acontecendo tudo isso? E aí, um dia minha esposa vai no médico e o médico fala assim para ela: ó, nós vamos começar um tratamento e você não pode engravidar. Pelo menos 2 anos de tratamento. Passa 2 meses, 1 mês e pouquinho, a gente está voltando lá com ela grávida de novo. E aí o desespero bate, porque se não era para engravidar, é porque corria risco de perder de novo. E aí a gente chega lá e o médico falou, fez o tratamento e falou assim: ó, é uma gravidez de risco, encaminha para o médico. E aí o médico chega lá e fala: ó, o remédio para isso aí é uma injeção por dia na barriga. Minha esposa tomava uma injeção por dia na barriga. E a gente, às vezes, murmurando, falando: Senhor, por que, Senhor? Por que pra gente tem que ser tudo tão difícil? Por que pra gente tudo tem que ser tão complicado? Para nós que somos da igreja, para nós que acreditamos nesse Deus, tudo é mais difícil. Não pensa você que vai vir para cá e vai se tornar tudo mais fácil. É mentira. Aqui tudo se torna mais difícil, mas é mais valoroso, sabe? Quando acontece, nós damos tanto valor. E aí, acontece que ela está tomando uma injeção por dia na barriga. E aí, com 6 meses ela vai bater uma ultra e a gente chega lá e o médico fala assim: ó, está em sofrimento, o neném está morrendo na sua barriga. Não tem jeito, tem que correr pro médico. E aí a gente chega no médico correndo e aí a gente esperando com 6 meses, será que dá para tirar? Será que vai fazer a cirurgia? E aí a gente vai, né, botar na incubadora, como é que vai ser? E aí chega lá, o desespero é tão grande, a gente achando que vai chegar e vai fazer logo, e aí a gente chega lá, o médico já fala assim: olha, por causa do remédio que você toma na barriga, que se chama clexane, você não pode fazer porque talvez morra a criança e morra você junto. Então a gente vai preferir cuidar da mãe. A gente vai salvar a mãe. A prioridade é a mãe. E aí a minha família, como é que está agora? Eu estou em casa com meu sogro, minha sogra em casa, orando, minha esposa internada, não podia ficar lá. E aí até fazer o parto, levou mais 2 dias, irmãos. Parece que esses 2 dias, parecia que era 2 anos. Foi os dias que eu mais orei na face dessa terra. Foi o dia que eu mais entreguei de corpo e alma a Deus, sabe? Sabe por quê? Quando às vezes a gente está passando por dificuldade, a gente tem um coração mais sensível a entregar tudo para Deus. Eu não sei se você está passando por esses momentos, mas eu quero te dizer que Deus está no controle. Deus não perde o controle de nada. E aí, durante 2 dias, eu orando, jejuando, buscando a Deus, e ligava para lá, e aí, amor, já fizeram a cirurgia e nada. De nada. E aí, um dia, domingo, 11 e pouca da noite, falando: olha, 7 e pouca da noite, eu acho. Isso.
esposa dizendo para ele assim: não, minha filha está viva. Minha filha está viva, porque minha filha está se mexendo aqui dentro de mim. E aí ele fala: não. Sempre tem um enviado de Satanás para dizer assim: ó, não, irmãzinha, talvez é a placenta que está mexendo. Talvez é isso que está mexendo. Olha, a gente tem que te preparar para não dar certo ou também não dá. E minha esposa dizendo: não, minha filha está bem. A minha filha, inclusive, está com fome, porque vocês me deixaram de jejum desde cedo para fazer esse passe. Ela está mexendo aqui de fome, sabe? Os médicos estão lá, pastor. Aquela sala, eu não estava lá, mas eu fico imaginando. A minha esposa falou que tinha 3, 4 médicos. Enfermeiras tinham um montão, aquela tá cheia, sabe? Tá cheia de gente lá para testemunhar o que Deus vai fazer, sabe? Tá cheia de gente. Tem gente aqui olhando para você, esperando o que Deus vai fazer. Tem gente olhando para sua casa, como é que eles vão sair dessa situação? O que vai dar certo? Será que eles vão parar no meio da caminhada? Como é que eles vão fazer? E Deus está dizendo: calma, calma, deixa comigo na hora certa eu faço. E aí, chega uma hora lá no quarto, ela puxa a criança vem e abre o berreiro, tá chorando, ela fica, glória a Deus! Aleluia! 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 Sabe, irmão? A médica teve que testemunhar e dizer assim: mãe, a tua filha é um milagre. Quem não é, tem que ver quem é. Quem não é, quem não entende, tem que testemunhar e ver que Deus é sobre a nossa casa. Deus é sobre a nossa família. A minha filha está aí, 9 anos, nasceu de 6 meses, não tive 100, mas olha, tá, deixa eu te falar. Sabe aquele episódio que ele estava falando aqui, que não tinha meninas tão formosas? É minha filha, sabe o que eu falo? Tão formosa, tão linda, ó. Quem quiser casar, entra na filha. Filha de Deus, vai demorar, né? Gente, me perdoe o meu horário, mas mas eu precisava testemunhar o que Deus tem feito na minha casa. Eu precisava te dizer o que Deus tem feito na minha família. Sabe? A gente às vezes acha que o milagre só acontece na família dos outros. Só acontece na família de fulano. O milagre acontece na vida do diabo, porque ele é diabo. Na hora, na época, eu era preso. O milagre acontece é quando a gente se entrega. O milagre acontece é quando a gente se ajoelha, saudade, entrega de verdade.
são muito grandes, penas pesadas, e ela passa por um processo doloroso. Ela tem que bater na pedra as unhas e arrancar. Ela precisa tirar o bico. Ela precisa tirar as penas velhas. O Senhor nos trouxe aqui para dizer: tira tudo dos teus achismos, tudo que está pesando. No batismo, antes do estudo, quando eu dou, e antes de colocarmos nas águas, mergulhar, a palavra de Deus é bem clara, como tudo que foi falado esta noite. Quem crê e for batizado será salvo. Então você precisa crer nesse Deus. Não sei como você chegou aqui, mas eu quero te dizer que o Senhor te trouxe. Se você está passando pelo processo da águia, que é doloroso, o Senhor quer dizer que Ele te trouxe, que você está passando por este processo, mas isso vai te trazer vida, isso vai te trazer tua família na presença do Senhor. Em nome de Jesus, fique no processo do Senhor. É doloroso? Sim, mas é necessário para que o mundo veja o que Deus fez nas nossas vidas. Agora, em um momento, pense da onde o Senhor te tirou. Como você chegou na presença do Senhor. Eu cheguei cheia de carrapicho, toda arrebentada. E hoje, para a honra e glória do Senhor, sou perfeita? Não. Claro que não. Ainda estou no processo. Quando eu chegar próximo do que Deus quer, Ele vai me recolher em nome de Jesus. Amém? Mas o Senhor te trouxe aqui, queridos, não foi em vão. Eu creio. Estou falando para você o que o Espírito Santo me disse. Eu escolhi a dedo para estar aqui. Eu trouxe hoje pessoas que vai ser renovadas. Não apenas pela palavra que foi ministrada, nem pelos louvores, mas porque a presença do Senhor está neste lugar, em nome de Jesus. Porque a palavra diz que onde tiver 2 ou 3, Ele se faz presente. Então creia. A partir de hoje, se você crer tudo que foi falado neste lugar, através do Espírito Santo, o Senhor vai te trazer renovo, o Senhor vai te trazer vitória, o Senhor vai te trazer cura, o Senhor vai trazer libertação para a tua casa. Hoje é dia de mudarmos, darmos uma guinada e dizer para Satanás: a minha filha pertence ao Senhor. Amém? Então, antes de eu chamar o pastor e louvar, eu queria que vocês, todos que estão aqui, inclusive eu, tem algo que você vê em todos os lugares que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas diga isso com fé, crendo em tudo que está fora da ordem. O Senhor vai colocar no lugar devido, e você dará testemunho neste lugar do que o Senhor fez na tua casa. Marque esta data na tua agenda. Amém? Esse dia, como o pastor disse para mim, que é um dia diferente, que hoje teria festa nos céus e está vendo. Amém? Então vamos lá no 3. Você vai dizer sem dúvida. E você, quando falar na tua casa, já profetiza sobre a tua descendência. Não apenas sobre teu filho, mas netos, bisnetos, tataranetos. Amém ou não? Vamos lá. No 3, você vai dizer isso com toda a força da tua alma. Se posicione como homem e mulher de Deus. Vamos lá. 1, 2, 3. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Acenda as luzes, por favor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Enquanto o diácono, esse meu filho na fé, estava pregando, e eu sentei e comecei com a pastora e falei assim: ó, hoje é um culto
Bíblia diz que a sua família, a minha família é projeto do Senhor. E Satanás, ele trama o tempo todo tentando destruir o maior projeto que ele fez aqui na terra para a minha vida e para a sua vida: destruir a sua família. Mas a palavra de Deus diz assim, que ele é um derrotado no nome do Senhor Jesus. O que Deus colocou no meu coração para fazer, eu só ouço e obedeço. Falou para trazer uma pessoa, para trazer o louvor, eu trouxe. E não preciso falar o que aconteceu. Pediu para trazer um nigeriano, eu trouxe. Que bênção que não está. Mas o Senhor está pedindo uma coisa que eu vou fazer aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai cantar de novo, basta lá na minha casa. Mas o Espírito Santo de Deus já está passando da casa. Tu vai levantar assim, ó. Tu vai sair do teu irmão em direção à tua casa, distante mesmo. Isso é um ato profético, igreja. Você entendeu? Não é um ato profético. Não vai ser qualquer um, não. É o Espírito Santo que Deus está passando com a vassoura de fogo. É com a vassoura de fogo que Ele está passando ali, ó. Está tirando todo o impedimento. Está tirando todas as lutas. Está tirando todas as contendas. Todas as limitações. Ele é o homem quem vai fazer, mas é o Espírito Santo de Deus que está fazendo. Só basta apenas levantar as tuas mãos. Eu vou levantar as mãos sobre a minha casa, sobre a minha família. E vou começar agora com voz profética. Começa com voz profética, dizendo: eu e minha casa te servirei, meu Deus vivo. A minha família é tua. Todo impedimento, toda luta, toda trama do inferno, tudo que tem tentado paralisar o projeto da família, caia por terra agora, porque há poder no nome do Senhor Jesus. Há poder no nome do Senhor Jesus. E eu creio que isso é só um começo de grandes coisas que vai acontecer aqui com a tua casa, com a tua família e na tua vida, para a glória do nome do Senhor Jesus. Nós vamos louvar e nós vamos fazer um ato profético aqui em cima desse altar. E se você acreditar, você vai receber o nome de Jesus. Vamos, Senhor. Eu estou indo lá.
foi abençoado? Diga a glória a Deus aí. Eu acho que ninguém foi abençoado nisso hoje. Adriano, eu acho que... Será que mudou? Será que o evangelho aqui? Eu peguei desprevenido no povo de Deus. Peguei, mas o Senhor está desprevenido, está guardando a nossa vida. A Bíblia diz, ó, é bem clara, que Ele não dorme, não dormir, Ele está guardando a minha vida, a tua vida o tempo todo. Ele guarda a minha casa, guarda a tua família o tempo todo. E esse é o Deus que nós servimos, é o Deus de milagre. Enquanto você estava aqui, eu também estava. Lá fora o Senhor estava fazendo cura. Eu estou falando que foi um culto diferente. É o primeiro culto da família diferenciado. Isso é o Senhor falando que eu estou no controle de tudo. Que eu nunca perdi o controle de nada. E teve vida lá fora que foram curadas de verdade. Tinha um menino que a família estava ali chorando, quase que ia embora. Estava lá atrás correndo agora. Estava ali atrás correndo, o pai e a mãe lá chegaram a chorar. E vamos lá para fora, lá sabe por quê? Não é a palavra do homem da mulher. É as mãos do Senhor que faz a diferença. Terminamos de orar, veio um outro varão e fala por mim que eu estou assim assensado. E a gente fala assim, ó, as minhas mãos não podem fazer nada. Mas a palavra profética que Deus diz profetizar. E eu falo para ele, assim diz o Senhor dos Exércitos, que a tua casa vai ser um celeiro de bênção. Assim diz o Senhor dos Exércitos, que a tua casa vai ser um celeiro de alegria. Eu profetizo que assim diz o Senhor dos Exércitos, que ministério hoje estão sendo restaurados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, que através da tua vida, da tua casa, da tua família, verão a glória dele. A glória do Senhor. Esse ministério é chamado Ministério Amor e Honra. Tu pode botar para mim, por favor, aqui? Ministério Amor e Honra. Em nome de Jesus. É um ministério criado pelo Senhor. Pode achar, Heitor? Pode achar. É um ministério criado pelo Deus vivo que trabalha com as famílias. Que somos nós. Todos estão presentes aqui. Mas eu pedi para colocar a honra e a glória sempre será dada a Ele. Tudo que foi feito aqui, os louvores, a palavra abençoada, é tudo por causa dele. Foi por causa dele que eu estou aqui. É por causa dele que ainda estou de pé. É por causa dele que nós estamos nessa casa de coração. Tudo é para ele. Eu vou encerrar falando uma coisa que eu vi hoje. Não é para impactar seu coração, é para entender quem é Deus sobre a tua vida. Eu fui comprar alguns mantimentos da cantina de hoje à noite. Tem uma cantina lá fora que tem um propósito. E eu deixei meu carro em garrafa, e falei assim para minha esposa, eu vou andando. Como eu estou cansado da minha vida profissional, eu só fico andando em pé, eu peguei um ônibus. E quando eu cheguei na rodoviária, eu sou servidor público. A gente sabe quando o tempo quer resolver o problema. E na rodoviária, tinha uma quantidade grande de pessoas. Eu nem tinha visto, eu falei, só um revelamento. E tinha um companheiro conduzindo aquele problema naquele momento, e todos desesperados. E eu me senti tão limitado naquele momento. Desculpa. Porque nós perdemos tanto tempo com tantas coisas tão muito banais. Vou parar por quê? Vou parar por causa disso, vou deixar de fazer por causa daquilo. Porque o Senhor precisa realmente da minha mão, da minha voz, da minha caminhada pregando o Evangelho. Precisa de você pregando o Evangelho. Precisa de você falando que Jesus salva por e liberta. E uma senhora de idade estava deitada, com a cabeça tudo ensanguentada. E ela estava de verdade agonizando. E eu pedi ajuda. Um grupo de pessoas, servos, estava passando ali. Vamos interceder, vamos repreender em nome de Jesus esse devorador que levar a alma daquela mulher. E começamos a orar,
E o guarda que estava presente estava desesperado que ele tinha ligado antes de 1h da tarde, era 3h, e a ambulância não tinha chegado, o socorro não tinha chegado. E ela estava agonizando. Nós começamos a orar, eu comecei a clamar. Falei, Senhor, não permita que Satanás estrague essa vida. Não permita. Eu não conhecia aquela senhora. E um homem que parecia estar alcoolizado no canto, chorando de criança. E chegou uma pessoa mais. E nós orando. E eu ouço um determinado dele assim, ó. Pessoas precisam de pessoas. Eu preciso que você ore por mim, eu preciso orar por você. Mas todos nós precisamos do Senhor Jesus. E foi no nome do Senhor Jesus que a ambulância chegou. Aquela mulher entrou na ambulância com vida. E eu creio que continuou com vida para a glória do nome do Senhor Jesus. No nome do Senhor Jesus. Eu estou falando para você isso, sabe por quê? Que hoje não foi apenas um culto, ou mais um culto. Foi o Senhor que chamou cada um presente aqui e falou assim, ó, a minha obra não acabou na sua vida. O que eu prometi ainda está de pé. E eu quero você lado a lado comigo, caminhando, propagando essa palavra que salva, que cura e que liberta, falando que Jesus Cristo é o Senhor. Então eu convoco a igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Nós não vamos parar. E a partir de agora, no nome do Senhor Jesus, se um tiver fraco, segura na mão do outro e caminha junto. E se o outro estiver fraco do lado, segura na mão e caminha junto. Pega na mão de quem está do teu lado, tu entendeu ainda? Nós somos uma grande família. Nós somos um grande projeto de Deus. Não importa o que Satanás tem tentado fazer comigo e contigo, igreja, trazendo doença, trazendo dificuldade, porque a palavra de Deus me garante, somos mais que vencedores. Você é mais que vencedor, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. A qualquer pode se levantar gigante, pode surgir muralhas, porque o maior não está em nós, é o que está nesse mundo para nos impedir. E hoje nós vamos sair daqui como igreja fortalecida. E você vai dizer comigo mais uma vez, e é um ato profético mesmo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não quero saber agora como é que está a sua família. Eu não quero saber como é que está o seu marido, a sua esposa, o seu filho, a sua filha, o seu avô, a sua avó, nem o seu vizinho. Você vai profetizar agora. Você vai dizer bem forte assim, ó: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém ou não? Então no 3, tá? No 1, o inferno começa a estremecer. No 2, é a presença de Deus que vai encher esse lugar. Mas no 3 nós vamos dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aplauda o Senhor e não acima da cabeça. Aleluia!
Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que Ele te dê a paz. Que todos tenham uma noite abençoada e renovadora na presença dEle, do Deus Todo-Poderoso. Deus possa abençoar todos. Sai,